Primeiro, é uma situação preocupante, porque o Ministério da Economia está fazendo uma conta e que não deixa de ser correta, sob o ponto de vista estritamente monetário, quando a gente avalia a possibilidade de comparar uma taxa de juros vigente na agricultura em relação à vigente no mercado brasileiro. O problema é que a estrutura bancária brasileira é inadequada e os juros praticados no Brasil são inadequados, por uma série de motivos, uma questão de déficit do governo, por uma questão de estrutura de concorrência bancária. Então, os juros praticados no Brasil, eles não são compatíveis com a atividade do agro. Então, quando nós comparamos esse mesmo juro praticado no mercado internacional, nós percebemos que a agricultura brasileira já paga um juro condizente com a sua atividade. Então, essa é uma questão importante. Hoje nós estamos numa fase de agricultura investindo em tecnologia, a manutenção da agricultura brasileira. Veja o seguinte, hoje 50% do crédito ele já não vem através do mercado financeiro, ele vem através das trades que fazem o financiamento da agricultura. E 50% é financiado através do sistema bancário existente. Então a nossa preocupação é que tenha uma definição do Plano Safra e aí nós voltamos àquela velha discussão da política agrícola brasileira. Nós precisamos ter uma política de longo prazo. O produtor não tem como fazer investimentos de longo prazo preocupado se aquele juro é adequado ou não. Então nós precisamos retornar. Nós estamos falando essencialmente de juros de custeio. Vai existir a manutenção dos fundos constitucionais, os juros para investimento, mas o BNDES também está mudando a sua política de investimento. Então hoje a grande preocupação, e a ministra tem essa preocupação, eu não sei o quanto nós vamos ter possibilidade, junto ao Ministério da Economia, de alterar isso, mas é necessário. Se nós quisermos que a agricultura brasileira mantenha o posicionamento competitivo e estratégico que nós precisamos hoje, essa questão do juro tem que ser avaliada. Nós temos que aceitar que nós tenhamos uma compensação, um subsídio, vamos chamar assim, da taxa de juros brasileira para a agricultura. Não há outra forma de a gente manter isso no longo prazo. Secretário, quando a gente fala de subsídio, é ter uma taxa de juros que seja, como você disse, compatível ao cenário internacional. O que é produzido no Brasil, ele ganha o mundo e aí compete com taxas norte-americanas. A taxa norte-americana para o público em geral é inferior a 1%, é na casa de 1%. Taxa de juros para produtores ainda é um pouco mais baixa. Quando a gente fala desses números, né, é importante observar que quando a gente fala de balanço comercial no Brasil, quando fala daquilo que é exportado, e aí tem uma participação no PIB muito importante, o agronegócio, e aqui nós estamos falando de soja, complexo soja é o principal item que se coloca nesse mercado. Hoje, o que pode ser discutido e até pensando em soluções? Monetariamente, o Ministério da Economia está atuando de uma maneira. Então, de soluções, novos investimentos, abertura para investidores internacionais, hoje se tem alguma possibilidade de uma situação como essa? Não, acredito que sim. Primeiro é destacar exatamente no complexo soja, o Brasil hoje é o principal player mundial. Essa é uma questão fundamental. Os Estados Unidos aí fez algumas negociações com a China, o Brasil não tem como alterar essa situação. Nós não temos mercado interno para o nosso produto, nós somos um grande player internacional e precisamos se manter competitivo. E na questão do juros já existem algumas alternativas sendo pensadas. A primeira é realmente criar papéis para financiar a agricultura através do sistema bancário tradicional. Na verdade, nós temos que sair dos bancos oficiais, que os bancos oficiais têm um papel importante, mas nós temos que fazer com que os bancos privados entrem numa maior participação de financiamento da agricultura, através da criação de papéis específicos para a agricultura. Normalmente, essa participação dos bancos privados, vamos chamar, é muito marginal no processo de financiamento. E também outra discussão importante que poderia minimizar muito a questão dos juros é a questão do seguro. Eu acho que nós temos aí o seguro faturamento na safra. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem 50 produtores já usando esse seguro, mas eu acho que se a gente conseguir colocar uma estrutura de seguro adequado para o agricultor brasileiro, que também depende das condições de mercado, não é governo que tem que fazer isso, nós temos que criar as condições para que o setor privado financeiro consiga fazer essa questão de seguro, nós conseguimos diminuir e amenizar um pouco essa situação. Então, assim, é um debate que vai ser um debate ainda muito forte para frente, né? O produtor brasileiro está capitalizado, isso é uma questão positiva, quer dizer, ele tem uma dependência de crédito menor do que ele tinha nos períodos anteriores, isso é um fator positivo. Então nós temos que avançar tentando, e é isso que o Ministério da Economia quer, nós temos que avançar no financiamento da agricultura através do setor privado e depender menos do governo. Mas para isso nós precisamos de mecanismos adequados de médio e longo prazo. No Brasil nós temos uma tradição dos bancos oficiais, principalmente o Banco do Brasil, é inegável, aí sempre tem participação de BNDES e agora um pouco mais a Caixa Econômica no financiamento de safra. Recentemente, bancos privados têm atuado de uma maneira um pouco maior, bancos cooperativos também. Essa participação de bancos privados pode vir a trazer uma solução, pelo menos na disposição de crédito, na competição daquilo que é recurso mesmo do banco, porque tem aquele fator, recurso que é federal, né, que vem através do governo, e o recurso que é do banco. Esse recurso do banco pode chegar ao produtor com uma taxa mais competitiva? Pode, eu acho que depende de alteração de algumas regulamentações
movimentações. O Banco do Brasil é o banco do agro brasileiro, é o grande financiador do Plano Safra a cada ano, mas os bancos privados, isso que eu coloquei, estão trabalhando muito marginalmente nisso. Então, acho que o caminho são os bancos privados oferecer. E veja o seguinte, hoje o governo tem alternativas, como em determinados momentos usar um pouco, permitir aos bancos privados ampliar o uso do compulsório. Hoje é o dinheiro que é retido diariamente, que a gente não pode utilizar para nenhum tipo de financiamento. Então, os recursos compulsórios poderiam, se ampliar um pouco a utilização de recursos compulsórios para a produção agrícola, com certeza esses bancos também conseguem avançar. Então, acho que tem mecanismos e também títulos recebíveis, mercado internacional. Acho que nós temos uma estrutura bancária brasileira privada robusta para que possa buscar alternativas para financiamento do produtor rural. Tá certo, Jaime. Jaime, esse é um assunto ainda que a gente vai discutir muito. Nós temos ainda um lançamento de Plano Safra. O lançamento de Plano Safra depende dessas questões estarem acertadas e o ano vai andando, né? Daqui a pouco nós estamos falando a respeito de preparação para essa nova safra. Por falar em nova safra, nós estamos aqui num evento muito especial, organizado pela ProSoja. É a colheita oficial da oleaginosa, é o plantio oficial do milho, ou pelo menos simbólico, para que a gente mostre o que vem acontecendo no estado. Como é que você avalia essa produção agrícola? Como é que o governo do Mato Grosso do Sul avalia essa produção dessa campanha 18-19? Bom, a primeira extremamente positiva pela questão do aumento da área plantada. Nós tivemos em relação ao ano passado e essa safra que se inicia agora, nós tivemos um crescimento de quase 6%. Então, é uma referência nacional em termos de crescimento de área. E nós temos perspectiva de incorporar, num curto espaço de tempo, mais de 200 mil hectares à produção de soja sul-mato-grossense. Então, existe uma positividade em termos de crescimento de área no estado de Mato Grosso do Sul. Tivemos uma questão em relação à expectativa, uma quebra em função muito pontual em algumas regiões da redução da produtividade, isso era esperado em função da questão da deficiência hídrica, então nós fizemos isso. E temos também uma boa perspectiva da safra de milho, que a ProSoja apresentou agora, um crescimento da área plantada de milho no Mato Grosso do Sul. Então o Mato Grosso do Sul realmente, na produção de soja e fazendo a safrinha, ele se torna aí uma referência em termos de crescimento de área, por mais que nós tenhamos alguns problemas climáticos pontuais. Mas nós temos aí a perspectiva é muito boa e agora o foco é escoar essa safra, conseguir uma remuneração adequada. O produtor já vendeu, nós vimos aqui os números hoje, mais de 40% dessa safra já está comercializada aqui. Então agora o foco agora é escoamento e conseguir fazer aí uma renda média para que esse produtor possa cumprir os seus compromissos. Tá certo, Jaime, a gente falava a respeito dessa safra de Mato Grosso do Sul, enquanto isso as máquinas já vão se aproximando aqui, está colhendo, a colheitadeira já está trabalhando aqui na fazenda Luana. Jaime, quero agradecer a sua participação aqui no canal do Boi, obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado a todos vocês, obrigado pela cobertura e nós acreditamos que esse ano nós teremos grandes discussões em relação à safra brasileira, política nacional, política estadual, então acho que vai ser um ano bastante movimentado, então em todos os aspectos do agro brasileiro e que o agro continue com essa perspectiva positiva que nós temos hoje. Nós temos hoje um nível de confiança muito forte que o agro em 2019 repita os bons números de 2018.